Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje daremos sequência com o dia 24 de janeiro, em que nós queremos estudar os capítulos 33 a 36 de Gênesis. Vamos juntos? Iniciando então pelo breve resumo dos capítulos. Capítulo 33. Trará a paz que Jacó buscou ao longo de sua vida. Ainda temendo uma retaliação de seu irmão Esaú, e vendo que seu irmão vem na companhia de 400 homens, Jacó repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás, e Raquel e José por último. No entanto, o encontro entre Esaú e Jacó não tem qualquer agressividade. Ao avistar Jacó, eis que Esaú corre ao seu encontro, o abraça e o beija, e ambos choram. Jacó faz questão de deixar presentes em favor de seu irmão e insiste com ele até que Esaú aceite. Após o encontro, Esaú e seu grupo voltam de onde haviam saído, isto é, Seir, enquanto que Jacó e seu grupo seguem viagem até a cidade de Siquém. Então chegamos em Gênesis 34. O capítulo 34 é mais um daqueles capítulos de Gênesis difícil de gestão. Logo no início nos deparamos com um abuso praticado por Siquém contra Diná. E nós não sabemos exatamente de que maneira isto ocorreu. Se teria sido de fato um estupro ou uma relação ilícita. Diná, que era filha de Lia e Jacó. Para piorar a situação, Siquém vai até a casa de Diná e propõe um casamento ao seu pai. E diante de tal afronta na visão dos filhos de Jacó, eis que eles bolam um plano de vingança. Eles fingem aceitar o pedido de Siquém, mas impõem uma condição: que ele, Siquém, seu pai, seus empregados, todos os homens sejam circuncidados. Siquém e seu pai aceitam a condição, no entanto, 2 dias após serem circuncidados, quando todos os homens estavam prostrados pelas dores, eis que Simeão e Levi, irmãos de Diná da parte de pai e mãe, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Jacó repreendeu a atitude de seus filhos e temeu por retaliação dos habitantes locais. Chegamos então em Gênesis 35, que inicia com uma ordem de Deus a Jacó. Ele deveria erguer um altar ao Senhor em Betel. Dito isto, Jacó se aprontou para ir e ordenou que todos de sua casa se desfizessem de outros deuses, imagens que detinham. Quando eles partiram, diz o texto que o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, ou seja, Deus protegeu Jacó e sua filha, e não foi possível que retalhassem aquilo que Simeão e Levi fizeram contra Siquém e seus homens. Mais uma vez, Deus se manifesta a Jacó e lhe diz que seu nome não deverá mais ser Jacó, mas Israel. Para marcar tal aparição, Jacó coloca uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele e derrama azeite sobre ela. No lugar em que Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Após isso, Raquel fica grávida de seu segundo filho, mas tem um parto difícil e acaba falecendo. Antes de morrer, ela diz que o nome do filho seria Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas Jacó modifica o nome dele para Benjamim, que significa filho da mão direita. Por fim, 2 eventos nada auspiciosos ocorrem no desfecho do capítulo 35. Primeiro, Ruben, o filho mais velho de Jacó, se deita com a concubina de seu pai, Bila, e Jacó fica sabendo disso, mas não faz nada. Segundo,
Isaque, o pai de Jacó, que viveu 180 anos, falece e é sepultado por seus filhos Esaú e Jacó. Chegamos então no último capítulo de hoje, o 36, que inicia com a genealogia dos descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Por fim, a exposição dos descendentes de Seir e a descrição dos reis e chefes de Edom. É esse o breve resumo dos capítulos de hoje. Chegamos então ao ponto 2, com as questões e dúvidas que podem surgir. Questão 1. Jacó se arrependeu de ter enganado seu irmão ou tinha mais medo de sofrer retaliação dele? Talvez pudéssemos falar que aqui há um pouco de cada coisa. Mas é preciso lembrar que o direito de primogenitura era de Jacó, pois Esaú vendeu este direito por um prato de lentilha. Portanto, sim, Jacó ludibriou alguém, mas não foi Esaú. Jacó ludibriou seu pai, que não daria o direito de primogenitura a ele. Mas esse direito havia sido perdido por Esaú. Questão 2. Após o emocionante encontro, Esaú sugere para Jacó que ambos partam em viagem na mesma direção. Mas Jacó rebate essa ideia. O que teria motivado tal discordância? Jacó disse que não desejava atrasar o seu irmão, mas nós percebemos que ele vai para um outro lado. Ele vai para outra região, e não a mesma do seu irmão. Por isso, significa que Jacó estava com uma outra intenção de não voltar a residir com Esaú ou morar na mesma região, apesar deles terem feito as pazes. Questão 3. Como Siquém violentou Diná e amava ela? Que espécie de amor era esse? O estupro era uma prática comum naquela época? Primeiro de tudo, nós precisamos analisar muito bem este capítulo 34, que é um dos capítulos mais polêmicos também de Gênesis. A saída de Diná para ver as filhas da terra é um tanto quanto imprudente, sendo Diná uma mulher em uma época em que as mulheres não poderiam caminhar sozinhas. Só faria sentido se ela fosse muito imprudente, que era uma coisa pouco provável numa mulher daquela época. Ou, quem sabe, se ela tivesse um objetivo secreto em mente. Talvez encontrar-se com Siquém e dar início ao processo que levaria ao seu casamento com ele. Vale lembrar que nenhuma das palavras usadas no texto da Bíblia pode ser traduzida exatamente como estupro. Então, se nós observarmos as traduções, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, diz que Siquém teve relações com ela e assim a humilhou. A palavra usada, humilhar, refere-se a qualquer relação sexual ilícita, como aqui houve entre os jovens, pois eles não eram casados. Isso não significa que tenha, portanto, havido um estupro de fato. O amor repentino de Siquém não faz muito sentido depois de um estupro, mas tem toda a lógica na versão do amor proibido. E nessa segunda hipótese, Siquém já amava Diná em segredo, e depois que a relação dos dois se tornou pública, ele demonstrou seus sentimentos e implorou ao pai que conseguisse a mão da moça em casamento. Questão 4. Jacó concordou com a proposta de Siquém e iria entregar sua filha para um estuprador? É mais um motivo para interpretarmos que, na verdade, Siquém não estuprou Diná. Eles tiveram, sim, uma relação fora do casamento. Questão 5. Foi justo o que Simeão e Levi fizeram para se vingar do suposto estupro de Diná? Foi injusto de duas formas. Primeiro, porque provavelmente não foi um estupro que ocorreu, pois teve o consentimento de Diná. E segundo, porque Simeão e Levi mataram muitas pessoas que não tinham nada a ver com a relação entre Diná e Siquém. Questão 6. Por que os filhos de Jacó tinham outros deuses? Jacó não teria conseguido eliminar a idolatria em seu lar? De fato, é exatamente isso. Isso estava prestes a acontecer, a eliminação da idolatria.
mas isso ainda estava em desenvolvimento. Questão 7. O que Jacó deveria ou poderia fazer com seu filho Rubem, que se deitou com sua concubina? Na antiguidade, coabitar com a concubina de um líder era uma forma de reivindicar sua autoridade. Rubem pode ter cometido uma transgressão com Bila por motivos pessoais ou políticos. O filho de Davi, Absalão, fará a mesma coisa mais tarde em sua candidatura ao trono. Apesar de descobrir a respeito, Israel não disse nada sobre isso, embora soubesse. Somente em seu leito de morte ele falou sobre o assunto. E por tentar usurpar a autoridade de Israel, afirmando seu direito de primogenitura, Rubem o perdeu. Questão 8. Por que volta e meia lemos em Gênesis a frase até o dia de hoje? Que tempo seria esse? Ora, o tempo que Gênesis, ou o autor de Gênesis se refere, não é ao tempo que nós vivemos hoje, mas sim ao tempo em que Gênesis foi escrito, porque a maioria dos relatos de Gênesis foi transmitida de forma oral. Questão 9. Por que há destaque para a descendência de Esaú, se ele não faz parte da linhagem messiânica? Porque dele viria uma nova nação, dos Edomitas. E por último, questão 10, por que a Bíblia se preocupa em trazer detalhes sobre um povo que não faz parte do povo de Deus, os Edomitas? Porque a Deus pertence tudo e todos. Chegamos então finalmente nos aspectos teológicos dos capítulos 33, 34, 35 e 36 de Gênesis. Esta seção, que abrange os capítulos 33 a 36 de Gênesis, não traz, assim, grandes novidades teológicas. Os seres humanos continuam pecaminosos, causando problemas por onde passam. Guerras, inimizades, conflitos, questões sexuais, vingança e massacre são apenas alguns dos componentes do cardápio da espécie humana. No entanto, Deus continua sendo Deus. Ele é justo e perfeito. Mas também é compassivo e misericordioso. Deus permite que seu servo Jacó tenha um final de vida um pouco menos atribulado, pelo menos até os próximos capítulos, apesar dos perigos que o circundam. Deus o protege de qualquer espécie de retaliação que poderia advir da vingança desproporcional de seus filhos contra o estupro de Diná, o suposto estupro. Fato marcante a destacar nesta sessão é o encontro de Esaú e Jacó. Apesar das falhas de ambos e do afastamento de seu irmão do convívio com Deus, no final da vida há uma reconciliação emocionante entre eles e o perdão prevalece. Jacó teve uma vida nada bem no campo da moral. Volta e meia tentou se prevalecer de artimanhas para se dar bem, mas no final da vida ele demonstra arrependimento e humildade. Aprendemos que nunca é tarde para se arrepender e voltar os pensamentos para o alto. Deus, em sua infinita graça, sempre estará de braços abertos enquanto estivermos no tempo da graça, a fim de receber as ovelhas perdidas não apenas da casa de Israel, mas de todo o mundo. É isso por hoje. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande proveito e que você possa continuar seguindo o nosso canal e este nosso projeto de leitura bíblica. Fique na paz do Senhor e até a próxima.